Alô? Konnichiwa. Oi, pessoal! Primeiramente, eu queria agradecer muito ao apoio de vocês. O canal conseguiu chegar a 100 inscritos. E eu também gostaria de agradecer muito aos comentários calorosos de todos vocês, que me deixaram muito feliz. Muito obrigada. Continuando a nossa viagem, bom, ainda bem que deu tudo certo em termos de todo mundo estar seguro. E a gente conseguiu ter um lugar, né? Ficar abrigado, né? Pelo menos. Então, ainda bem. E a gente chegou em Mishima. Gente, o segundo perrengue, pra piorar, a gente chegou na estação de Mishima. Tomem cuidado na estação de Mishima, qual saída vocês vão pegar. Porque o nosso hotel ficou na parte de trás da estação de Mishima. Eu não sei se é a parte de trás da frente, só sei que a gente saiu pela parte contrária. E aí, pra ir pra outra parte, pro outro lado da estação, a gente precisa dar uma volta. Dá pra ver no Google Maps depois, mas depois presta atenção pra qual lado vocês vão quando vocês chegarem, pra sair na saída certa. Esse hotel fica a 500 metros da estação e a 60 metros de uma Combini, que é a 7-Eleven. Então, por ser muito perto da estação, a gente achou muito conveniente. Até que enfim chegamos no hotel. É de Hive que fala? Nossa, graças a Deus. A gente pegou quartos individuais e cada quarto saiu mais ou menos uns 5.292 ienes por pessoa, a diária. Já tá servindo o café da manhã. Dona Irene tá ali, ó. Além disso, o café da manhã é gratuito. O café da manhã, ele é como se fosse self-service, sabe? Tem várias opções. Tem tanto café do tipo japonês, oriental, né? Que é arroz com peixe, essas coisas. Tanto pro lado mais ocidental, que seria, tem pães que eles assam na hora, assim, dá pra ver que tá quentinho. E ovos, salsicha, eu acho. Na verdade, era pra gente ter passado a primeira noite lá, ao invés no karaokê, né? Então, como a gente não chegou a tempo, a gente ficou só uma noite lá. E a gente conseguiu chegar bem de manhãzinha, já era o que? Antes das 7 horas, eu acho. No almoço e na janta, você poderia trazer comida de fora e comer naquele espaço que eles tinham reservado para o café da manhã, né? Aquela cozinha. E lá eles disponibilizavam micro-ondas, a pia também. E você poderia comer lá ou fazer suas próprias refeições lá. Eles deixavam disponíveis algumas bebidas, tipo sucos, água, chá e café. No nosso andar havia 17 quartos individuais. O hotel também possui elevador. Nesse local havia roupão, toalhas limpas, pasta de dente, escova de dente. Suripa, né, que é aqueles chinelinhos, e esses chinelinhos deles eram descartáveis. Cotonete, pente, lâmina de barbear, depilar, bucha de banho. Essa bucha aí, ela parece fininha, mas ela expande. Você abre ela e molha ela, ela dá uma expandida. Onde a gente tomava banho era separado, né? E havia 3 repartições, 3 banheiros, 3 chuveiros. Havia dentro do banheiro shampoo, condicionador e sabonete líquido. Aqui no Japão, geralmente, eles não usam o sabonete em barra. É mais comum utilizar o sabonete líquido. Não que não tenha os sabonetes em barra, né? Mas é mais comum o sabonete líquido. E não era separado por gênero, né? Então, tanto homem quanto mulher podia tomar banho no mesmo banheiro. É claro que tá fechado, ninguém vai ver você tomar banho, ninguém vai entrar lá porque você tranca, né? Cada quarto havia apenas o toalete e a cama e uma pia, além de ter uma geladeirinha. Tem roupas de cama, estão todas limpinhas lá, tem secador de cabelo, tem ar-condicionado, aquecedor e pijama também, então você não precisa levar. Além disso, lá tinha 2 máquinas de lavar e 2 máquinas de secar. Para lavar, demorava mais ou menos umas meia hora e para secar 1 hora. Mas as máquinas eram meio disputadas, né? Então a gente teve que ir na lavanderia algumas vezes para ver se já estava disponível pra gente. E era gratuito, você não precisava pagar. O sabão também eles disponibilizam, mas não tem amaciante. Como as máquinas de secar, elas não secavam completamente, assim, deixar bem sequinho, a gente teve que estender no quarto porque não tinha outro lugar para estender, né? Mas, assim, deu tudo certo. O hotel era bem simples e bem limpinho, a gente gostou muito de ter ficado lá. Pessoalmente, o colchão eu achei um pouquinho duro, assim, parecia futon,
Mas assim, eu não me importo, eu durmo em qualquer lugar. Mas pra quem não gosta, fica o aviso aí. Eu não sei se tem como falar com eles pra pedir outro colchão. Mas foi isso, mais ou menos isso. A minha avó não reclamou, ela achou muito bom. Então, assim, eu não acho que isso seja um empecilho. Mas eu não queria deixar minha avó dormir sozinha, então eu também levei o colchão pra lá e dormi. Assim, ninguém viu. Não sei se podia fazer isso, mas é que eu não queria deixar ela dormir sozinha, então eu levei o meu colchão pra dormir com ela e dormir lá no chão, né? Então talvez seja por isso que eu senti que o colchão era um pouco duro. O sistema de entrada deles é uma chave. Então, eles pedem para não perder essa chave, né? Porque acho que vem com multa depois se você perder. Então, a gente não perder a chave. E é um pouquinho difícil de abrir aquela porta, né? Uma vez que você fecha a porta, você só abre com a chave. Você não consegue abrir de novo, né? Então, ela bateu, já trancou. Então, você só abre com a chave. O problema é se você fechar, você tá do lado de fora e a chave acabar ficar do lado de dentro, né? Graças a Deus não aconteceu isso com a gente, mas poderia muito bem acontecer. E é isso, gente. A gente gostou muito, muito, muito desse hotel. Não tivemos o que reclamar, realmente. Então, esse hotel a gente indica muito pra quem tá passeando. O principal motivo da gente ter escolhido Shizuoka pra ir visitar, na verdade, foi pra ver o meu tio e a família dele, né? Que eles estão morando em Shizuoka faz muitos anos. Olha o João Boriolo. Gente, vai estar muito. E aí? Tudo bom, meu irmão? A última vez que minha família viu o meu tio foi 3 anos atrás, quando ele visitou o Brasil. E a gente quis se reencontrar de novo com ele. Então é por isso que a gente colocou Shizuoka em um dos destinos que a gente queria visitar. Além de querer ir ver o Monte Fuji, né? Outro reencontro que a gente teve também em Shizuoka foi da Miriam, amiga da nossa família que tá viajando com a gente, com o filho dela, o Jun, que tá morando também aqui no Japão. Então fazia muito tempo que eles também não se viam e a gente conseguiu realizar esse reencontro. Aí naquela de então, o que a gente vai fazer? A gente tinha solicitado até. Alô? Konnichiwa, avó. Kawani-san! Não. Kawani-chua! Konnichiwa, ikaga-desu? Kawani-chua! E é isso, gente. Vocês vão ver o próximo destino aí vai ser na província de Yamanashi. A gente vai visitar o Shino-Hakai. Então fiquem ligadinhos aí, porque o Shino-Hakai é muito bonito. Espero que vocês gostem e muito obrigada por terem assistido. Falou, bye bye!